Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele, então, me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: "Filho do homem, você vê isto?" Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: "Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral. Desde En-Gedi até En-Eglaim haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão deixados para prover o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida, e as suas folhas de remédio. Assim diz o soberano Senhor: estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas. Visto que eu jurei, com a mão levantada, que a daria aos seus antepassados, esta terra se tornará herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Hetlon, passando por Lebo-Hamate, até Zedade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Amate, e indo até Hazer-Hatikon, que fica na extremidade de Haurã. A fronteira se estenderá desde o mar até Hazar-Enã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Esta será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Aurã e Damasco, ao longo do Jordão entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Esta será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até defronte de Lebo-Hamate. Esta será a fronteira oeste. Distribuam esta terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança entre vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês e que aí tiveram filhos. Vocês os considerarão israelitas de nascimento. Com vocês, a eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel.
Qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe, declara o soberano Senhor. Ezequiel capítulo 48. Estas são as tribos relacionadas nominalmente. Na fronteira norte, Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Hetlon até Lebo-Hamate, Hazar-Enã e a fronteira norte, vizinha de Damasco e próxima a Hamate, farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Aser terá uma porção. Esta margeará o território de Dan de leste a oeste. Naftali terá uma porção. Esta margeará o território de Aser de leste a oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naftali de leste a oeste. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés de leste a oeste. Ruben terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim de leste a oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben de leste a oeste. Margeando o território de Judá de leste a oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 25.000 côvados de largura, e o seu comprimento de leste a oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 25.000 côvados de comprimento por 10.000 côvados de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 25.000 côvados de comprimento no lado norte, 10.000 côvados de largura no lado oeste, 10.000 côvados de largura no lado leste e 25.000 côvados de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os zadoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 25.000 côvados de comprimento por 10.000 côvados de largura. O seu comprimento total medirá 25.000 côvados e a sua largura 10.000 côvados. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Esta área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, 5.000 côvados de largura por 25.000 côvados de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e pastagens. A cidade será o centro dela e terá estas medidas. O lado norte, 4.500 côvados. O lado sul, 4.500 côvados. O lado leste, 4.500 côvados. E o lado oeste, 4.500 côvados. A cidade terá uma área livre de 250 côvados ao norte, 250 côvados ao sul, 250 côvados a leste e 250 côvados a oeste. O restante da área, ao longo da porção sagrada, será de 10.000 côvados no lado leste e 10.000 côvados no lado oeste. As suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Os trabalhadores da cidade, vindos de todas as tribos de Israel, cultivarão a terra. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado, com 25.000 côvados de cada lado. É uma dádiva sagrada, que como tal, vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área, formada pela porção sagrada e pela cidade, pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste dos 25.000 côvados da porção sagrada até a fronteira leste e, para o oeste, dos 25.000 côvados até a fronteira oeste. Essas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções das tribos, pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, incluindo o santuário do templo, estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe.
A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim de leste a oeste. Issacar terá uma porção. Esta margeará o território de Simeão de leste a oeste. Zebulon terá uma porção. Esta margeará o território de Issacar de leste a oeste. Gade terá uma porção. Esta margeará o território de Zebulon de leste a oeste. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar, no sul, até as águas de Meribacades e ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança e que serão as suas porções, declara o soberano Senhor. Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 4.500 côvados de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá 3 portas. A porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. No lado sul, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá 3 portas. A porta de Simeão, a porta de Issacar e a porta de Zebulon. No lado oeste, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá 3 portas. A porta de Gade, a porta de Aser e a porta de Naftali. A distância total ao redor será de 18.000 côvados. Daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali. Novo Testamento. Primeira carta a João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Desta forma, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que em nenhum assassino permanece a vida eterna. Desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas em ação e em verdade.
Desta forma, sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E dele recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem em Deus, e Deus permanece neles. Desta forma, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.